Vila Nova 100% na competição, 3 vitórias, 9 pontos conquistados e o Anápolis sem pontuar no Goianão. O Vila venceu o Anápolis lá no Jonas Duarte por 3-1, um jogo onde tivemos algumas situações interessantes a serem comentadas por parte de arbitragem, mas que nós vimos um Vila Nova diferenciado no primeiro tempo, agressivo no segundo, enfrentando um Anápolis que pouco mostrou, mas que quando começou a acreditar que poderia jogar, o jogo já estava acabando. Vamos falar tudo que rolou nessa partida, vou passar as polêmicas de arbitragem, obviamente, vou dar a minha opinião sobre os lances mais decisivos e, claro, trazer a análise como você já está acostumado aqui no canal, imparcial, refletindo sobre o jogo e explicando para você o porquê da vitória do Vila por 3-1, porquê da derrota do Anápolis em casa. Tudo isso depois da vinheta. Fala aí, seus torcedores que estão bem servidos de camisa 9. Sejam bem-vindos ao canal, meu nome é Victor Gader. Já vai chegando o dedo no like, se inscreve no canal se você não é inscrito, marca o sininho para receber as notificações, compartilha esse vídeo com seus amigos, comenta ao final do vídeo a sua opinião também, faz todo aquele pacotão, clica no botão hypar também, se aparecer para você, tudo aquilo que você está habituado aqui na plataforma, que ajuda demais a gente a continuar fazendo esse trabalho. Beleza? Sem delongas, as escalações na tela. Time da casa, o Anápolis, vindo de 2 resultados ruins. Uma derrota fora de casa pro Atlético, 2-0, e um empate em casa por 1-1, sendo que fez o gol no finalzinho e ainda nos acréscimos levou o empate do Centro-Oeste. Sendo assim, jogando em seus domínios, o Anápolis veio com um time mais diferenciado. Trouxe o Bonilha para o meio, para jogar como camisa 10, entrou novamente com o Douglas na ponta e o gigante Gonzalo no ataque, além de colocar um lateral pelo lado esquerdo com a perna canhota para utilizar o cruzamento. Recebeu o Vila Nova, que vinha de 2 vitórias. Vila Nova venceu o primeiro jogo por 2-1, um jogo com um final meio apertado. Em casa venceu a Anapolina por 3-2, também num jogo relativamente apertado no segundo tempo. E querendo tirar esse estigma, o time veio com 3 volantes. Trouxe o João Vieira, o Marco Antônio e o Maranhão sendo o primeiro volante. Mais à frente ele tirou 2 jogadores importantes da partida passada, que foram o Emerson Urso e o Marquinhos Gabriel, deixou eles no banco para a entrada no meio de campo do Marco Antônio, né, que entrou ali como um terceiro volante. E na frente ele veio com o Rainer, começando como meio que um ponta, uma dobra de laterais junto com o Elias. E esse esquema tático do Vila Nova privilegiou a parte defensiva. Formou uma linha ali na frente da saída de bola do Anápolis que dificultava muito para o Galo da Comarca conseguir jogar. A ideia do Anápolis seria utilizar as pontas para buscar os cruzamentos, querendo buscar a bola aérea para ver se encontrava o Gonzalo em boas condições de finalização. Só que o Vila muito bem organizado, um meio de campo bem fechado defensivamente e as pontas não permitindo esse trabalho do Anápolis. Resultado é que nos primeiros 20 minutos do jogo foi assim, um jogo moroso. Um jogo com pouquíssimas chances, muito mais pegado, muitas faltas, muitas pequenas paralisações do jogo. Um jogo truncado, com poucas chances. E assim, a ideia do Vila Nova jogando dessa forma era buscar uma oportunidade de finalizar, de fazer um gol e controlar a partida. E não é que ele conseguiu. O Humberto Louser, com esse esquema, privilegiou a triangulação, que estava acontecendo até pouco, vamos combinar. Mas ali nos 25 a 27 minutos do primeiro tempo, um lateral, até relativamente despretensioso, encontra o Rainer, ele tabela com o João Vieira, faz um belo passe ali pro João Vieira, que estava aparecendo em todos os cantos do campo. João Vieira que faz um belo cruzamento, quase um passe, né? E o De La Torre se adianta ao goleiro Paulo Henrique e consegue cabecear fazendo um belo gol por cima do goleiro. 1-0 pro Vila. E olha, ninguém tinha criado chances reais de gol. O Vila Nova tinha chegado um pouquinho, o Anápolis um pouquinho, mas chances reais, nada. Na primeira o Vila vai lá e faz o gol. Quando isso acontece, o jogo começa a pegar uma dinâmica diferente. Porque o Vila, como estava mais defensivo, acabou chamando um pouco o Anápolis pro campo ofensivo. E houve a parada médica e a bronca generalizada do Ângelo Luiz nos seus jogadores surtiu efeito. O time foi muito mais agressivo após isso e aí pressionando conseguiu uma falta, e essa falta eu vou ter que conversar com vocês sobre ela, porque foi o seguinte: a falta rolou, não vou nem comentar agora. Na cobrança, o Bonilha faz uma bela de uma batida. O goleiro Ayrton, ele estava numa posição relativamente desconfortável para a passagem da bola. Ele deixou a barreira do lado direito e estava mais ao lado esquerdo. Quando ele chega para tentar fazer a defesa, ele chega a tocar na bola.
mas a bola entra nas redes, aparentando aquele famoso mão de alface. A bola bateu e entrou. E foi um belo de um gol do Anápolis, empatando em 1-1. Já é a segunda situação onde o Ayrton dá uma certa falhada. Tudo bem, tem o mérito muito da batida muito bem feita do Bonilha, foi uma bela de uma cobrança, mas mesmo assim, da forma como o Ayrton foi na bola, era uma bola defensável. Ele toca inteiro na bola com a mão direita, porém a bola acabou entrando. E aí fica a seu critério. Eu achei uma certa falha, tá? Fica a seu critério. Coloca aí nos comentários o que você achou também. Com o gol, o Anápolis se soltou um pouco mais, começou a tentar chegar mais na área, mas faltava aquele ajuste final, aquele cruzamento, aquele passe que desse a oportunidade real para o Anápolis conseguir finalizar a gol. O Gonzalo não via a bola, a não ser que voltasse no meio de campo para buscar o jogo. Já o Vila, mantendo uma postura defensiva, pouco chegou no gol depois de ter feito seu primeiro e ter levado o empate. Fomos para o intervalo e aí o Humberto Louser fez algo absurdamente interessante e óbvio. Mudar o time para colocá-lo mais ofensivo. Empatando o jogo, o Vila ficava ainda em primeiro colocado na tabela com 7 pontos. Mas a ideia era manter o 100% e conseguir uma vitória. Então ele coloca o Marquinhos Gabriel no lugar do Marco Antônio, que não tinha feito nada nesse jogo. E também coloca o Emerson Urso no lugar do Elias, trazendo o Rainer para a linha defensiva como um zagueiro. E aí inverte os pontas, tendo o André Luiz de um lado e o Emerson Urso do outro. Antes de falar do segundo tempo, é importante citar uma situação que aconteceu ainda no primeiro, que foi uma falta que o André Luiz sofreu. Samuel, ele chega a sofrer ele toma uma caneta do André Luiz, e no que ele vai passar pela bola, o André Luiz, o Samuel deixa a mão bem no rosto do André. E aí rola uma confusão generalizada, porque o André Luiz peita o Samuel, que acaba caindo e fingindo que havia sido atingido no rosto. Os dois jogadores levaram cartão amarelo, o juiz ficou um tempão escutando o VAR, mas não houve visualização lá no monitor, manteve o cartão amarelo. Eu vou dar a minha opinião pra vocês sabem que eu não tenho essa história de ficar em cima do muro. Pra mim, aquele lance seria pra vermelho. A mão do jogador da Nápoles, Samuel, vai intencionalmente no rosto do André Luiz. Não que ele queira ter atingido o rosto pra agredir de fato, mas ele, na tentativa de deter o André Luiz na passagem do drible, para que ele não sofresse a caneta, ao invés de atingir o corpo dele pra segurar a passagem, ele atinge o rosto. E nesse caso, mesmo sem querer, acaba sendo falta também. E contato dessa forma no rosto, pela regra, seria para cartão vermelho. O juiz deu uma amenizada e deu apenas um amarelo. Ficou bem barato pro Samuel. E aí no segundo tempo, com o Vila mais ofensivo, Marquinhos Gabriel em campo, Emerson Urso também, aí o Vila dominou bastante. Foi assim, os primeiros 20 minutos do segundo tempo, o Anápolis não viu a cor da bola. Não conseguia chegar no campo ofensivo. O Gonzalo, que já não estava jogando no primeiro tempo, no segundo ele sumiu completamente, foi até substituído pelo Espanhol, entre outros jogadores que pouco apareciam para jogar no Anápolis. Não recebiam a bola. O Douglas, apagadíssimo, ele que vem sendo um dos bons jogadores do Anápolis, hoje pouco participou das jogadas. E aí o Vila, com essa pressão e utilizando bastante o corredor do lado direito, justamente aonde o Anápolis tinha mais força ofensiva no primeiro tempo, acabou chegando ao seu segundo gol em um belo cruzamento novamente do João Vieira, que foi um dos melhores, se não o melhor jogador do Vila na partida. Ele faz um cruzamento preciso e o De La Torre de primeira, sem domínio, só empurrou para as redes. Um belo de um outro gol também do De La Torre, mostrando o seu faro como camisa 9. Faz o gol e coloca o Vila em 2-1, novamente à frente no placar. Poucos minutos depois, em mais uma jogada pelo corredor do lado direito, o Rainer consegue fazer um belo de um corte já entrando na área. E dentro da área ele é tocado. Ele é tocado, cai no chão e o juiz acertadamente marca o pênalti. Esse não tem discussão. Houve o contato, o jogador caiu, pênalti, não tem o que falar. Pode ser até que ele tenha valorizado o contato, mas que houve o contato, houve, e o lance seria para pênalti sim. E aí o João Vieira, um dos melhores jogadores da partida, se não o melhor jogador da partida, empurrou para as redes na cobrança, fazendo 3-1 pro Vila, em cima da Nápoles, em pleno Jonas Duarte. Cara, um placar horroroso pro Galo da Comarca. Que aí sim, conforme o Vila diminuiu o ritmo por estar ganhando por 2 gols de diferença, aí o Galo resolveu jogar. Os caras resolveram pressionar mais, tentar fazer o gol, tentar chegar na área, chutando de fora da área. Afinal, tava chovendo lá em Anápolis, então era uma boa opção você chutar de fora da área para utilizar até mesmo essa situação que o Ayrton não anda lá muito bem. Teve 2 falhas, podia aproveitar isso. Só que aí o Ayrton se redimiu. Fez 2 ótimas defesas em chutes de fora da área do Anápolis, inclusive um do Vinícius muito perigoso.
E conforme o jogo ia para o final, já estava se encaminhando ali para os acréscimos, houve uma jogada dentro da área, onde a bola quase saiu pela linha de fundo, mas na recuperação ali, os jogadores do Anápolis e do Vila disputando a bola dentro da área, há um contato no pé direito do espanhol, se não me engano. Ele vai ao chão e, pra mim, aquele contato é pênalti, porque mesmo que tenha sido de leve, assim como foi relativamente leve também o contato que o Rainer sofreu no pênalti do Vila, o jogador sofreu um contato na perna e vai ao chão. E assim, pênalti, cara. Houve um contato direto na perna do jogador do time ofensivo. Cara, eu não tenho o que falar. Pra mim, era simplesmente pênalti. Só que a arbitragem, mais uma vez, ficou 10 horas olhando no VAR. Pelo menos é o que a gente acredita, né? Que o VAR estava analisando o lance ali por um tempasso e não marcou. E não chamou o árbitro para ir na beira do campo olhar no monitor. E mais uma vez, o árbitro não foi olhar ao VAR e não marcou o lance. Não foi dado o pênalti para o Anápolis. Poderia haver uma pressão ainda maior, o Anápolis chegar ao empate, mas não foi pela falta da marcação de pênalti que o Anápolis foi prejudicado ao ponto de não ter merecido a derrota. Não, o Anápolis, pela forma como jogou, mereceu perder. Não fez um jogo suficientemente competitivo com o Vila, estava perdendo por 3-1 e o Vila tinha muitos méritos desse placar, poderia ter diminuído para 3-2 se tivesse o pênalti. Assim como a gente fica no se, caso houvesse o pênalti, ele talvez pudesse empatar, a gente também fica no se, caso tivesse o pênalti, ele iria marcar. Então teria 3-2 e aí poderia, né, ter uma disputa ali no final do jogo buscando um empate. Mas isso tudo é a gente fica ali na especulação, porque na prática o Anápolis pouco fez para empatar o jogo. Teve esses 2 chutes de fora da área ali no finalzinho e boas intervenções do goleiro Ayrton. Fora isso, o Anápolis fez uma partida bem abaixo. E preocupa, porque ele fica na parte de baixo da tabela, ali na área do playoff, né, ali como 10º colocado, se não me engano. Classificação tá aparecendo aqui pra vocês. E assim, é um time que foi vice-campeão ano passado, mas sente muito falta daquele time do ano passado. Não tem mais Cadu, não tem mais Ariel, não tem mais uma porção de jogadores e isso tá fazendo muita falta. O Anápolis vai precisar se mexer, talvez até trazer outras peças, mudar ali o esquema de jogo, o elenco, para que o Ângelo Luiz não seja o primeiro técnico a cair no Goianão. Porque do jeito que vai, não tá nada legal. Já o Vila descansa confortável e vai assistir de camarote o clássico no domingo. Afinal, é o líder, vai torcer aí por um empate, né, dos seus rivais Atlético e Goiás para permanecer na liderança isolada. Porém, de qualquer forma, é um time que tem um ótimo ataque e que melhorou a sua defesa nesse jogo. Ou pelo menos não sofreu tanto com o Anápolis, por conta até do adversário não ter feito muito também para pressioná-lo. Porém, é um time que está vindo muito bem nesses primeiros 3 jogos do Goianão. E eu quero saber a sua opinião sobre o jogo. Você, torcedor do Vila, gostou da vitória? Viu alguma coisa que ainda precisa ser corrigida? E o Ayrton, achou que foi falha nesse lance também? Quero saber a sua opinião sobre o jogo. O que você achou dessa vitória do Vila Nova? E você, torcedor do Anápolis, mais uma derrota, né? Segunda derrota em 3 jogos. Mas e aí? O que você tá achando desse momento do Anápolis? Acredita em uma virada, em uma melhora do time para que pelo menos chegue no mata-mata da competição? Quero saber o que você espera do Anápolis, quais as melhorias que você faria, o que você melhoraria no Anápolis, o que você faria para que o Anápolis tivesse um desempenho melhor nas próximas partidas. Coloca aqui embaixo a sua opinião, a análise do jogo continua com seu comentário aqui embaixo, beleza? Vai deixando seu like, se inscreve no canal se não for inscrito, marca o sininho para receber as notificações sempre que sair um vídeo novo aqui no canal. Além disso, compartilhe o vídeo com seus amigos para que outros torcedores também recebam essa análise assim como você. E quando você clicar no like ou arrastando a descrição pro lado, aparecer um botão hypar para você, clica nesse botão por gentileza, isso ajuda demais o canal, fortalece o trabalho, aumenta o engajamento e mantém a gente trazendo esses conteúdos aqui pra você. E se você quiser ainda ajudar mais o canal e que a gente possa ainda mais continuar firme e forte aqui, entre no grupo de membros, se torne membro do canal e ganhe uma série de benefícios entrando para o Gader Futebol Clube. Assine o canal, se torne membro, é a partir de apenas R$ 1,99. Você entra no grupo do WhatsApp, recebe notícias 24 horas por dia, mercado da bola, informações do seu time do coração, notícias o tempo todo, para falar para você o que está acontecendo no mundo da bola. Obviamente você vai ter também a tabela de jogos para saber onde assistir seu time do coração, onde ver seu esporte favorito, lá você também consegue acompanhar. E claro, você também tem conteúdos exclusivos, conteúdos antecipados, você tem por lá memes, figurinhas, piadas, aquilo que você está acostumado em um grupo de futebol, mas dentro do âmbito esportivo. Afinal, é um grupo para você se informar, mas também para se divertir. E tudo isso é a partir de apenas R$ 1,99. Beleza? Eu vou ficando por aqui, nós nos vemos nos próximos vídeos, um abraço de torcedor para todos vocês.